Hello, students! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem está falando é o Teacher Marcos, professor de inglês do Colégio Plant e coordenador pedagógico do CNA Paraty. Em mais uma parceria, o Colégio Plant e o CNA Paraty trazem este presente para vocês. Em um tempo de preparação para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o vestibular tão aguardado por todos os nossos alunos a nível nacional, nossa instituição traz dicas de inglês para que você se saia bem e faça com que a prova de língua estrangeira seja um importante aliado para aumentarmos e darmos um boom na nossa média. Como vocês podem perceber, eu estou utilizando a minha máscara porque o vírus ainda continua e nós devemos nos precaver, né? Tomarmos as medidas sanitárias adequadas, deliberadas pelos órgãos competentes. Como eu estou sozinho aqui no estúdio da gravação, eu vou tirar a minha máscara agora, tá bom? Para que vocês consigam me entender de uma maneira mais clara e eficiente. Mas lembrando que eu estou sozinho aqui, porque nossa instituição preza pela saúde de todos, ok? Então vamos lá. Na aula passada, eu trabalhei com algumas dicas essenciais para se sair bem na prova, na parte de inglês, né, do Enem. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais com a resolução de algumas questões e, obviamente, também analisando um pouco das dicas que eu estava passando na última aula, ok? Se você, por um acaso, não assistiu a outra aula, o outro bloco, eu peço que vocês deem um pause, voltem na aula, vejam as dicas para que você tenha uma base mais sólida para a nossa aula de hoje. Como vocês puderam perceber desde a primeira aula, o exame de inglês do Enem não é um bicho de 7 cabeças, não deve ser visto como um inimigo, não deve ser tido como algo a nos atrapalhar, a nos dificultar, e sim como um aliado, né? De rival para aliado, existe todo um caminho que deve ser traçado. E com as dicas que eu passei para vocês na última aula, eu tenho certeza que vocês conseguirão se dar muito bem nesta prova. Tá bom? Como vocês podem perceber, o teacher preparou um slide com algumas questões. Então vamos lá. Resoluções de questões do Enem. Quais foram as dicas que o teacher passou na última aula? Localizar a palavra-chave, né? Estar atento a palavras que pareçam, né, que se parecem com outras palavras da língua portuguesa, que pode ser que ajude bastante, está conectado com assuntos relacionados a conhecimento de mundo de maneira geral, desde conhecimentos históricos até conhecimentos atuais, portanto é muito importante, não só para o inglês, como também para as demais disciplinas e a própria redação, que pode alavancar a sua nota. Ok? Então eu trabalhei com algumas dicas, fizemos a análise de algumas questões e na aula de hoje vamos dar continuidade neste bloco 2 com outras questões para a nossa resolução. Bom, uma das dicas que eu passei para vocês foi em relação ao gênero. Como vocês podem perceber, o gênero vai ser muito importante na proposta daquele texto para a compreensão de todos. Por exemplo, geralmente uma música, ela traz um aspecto de crítica em relação a alguma coisa, em relação a algum problema social, em relação a alguma problemática. Como nós vimos na aula anterior, a música do Paul McCartney, que trazia justamente esta questão do respeito étnico, ou seja, essa necessidade de trazer à tona o problema de não haver o respeito étnico e a importância de termos, sim, um respeito étnico em todas as dimensões sociais. Então, aquela música trouxe esta dica importante para todos nós. Muito bem, nesta questão nós temos uma outra música que foi tirada de um Enem, tá bom? Esta questão estava presente em um Enem, que é a música Masters of War. Essa música é de um cantor americano chamado Bob Dylan. Muitos de vocês devem conhecer. Para quem não sabe, Bob Dylan é um cantor americano que fez sucesso a partir da década de 60. Então, como eu disse para vocês em uma das dicas, ter conhecimento de mundo é fundamental para que você compreenda o contexto do texto que você está lendo. Então, olha só, década de 60, que acontecimento histórico estava acontecendo? A Guerra Fria. Né? Que foi aquele conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, um conflito indireto do sentido armamentista, mas que se disseminou
de maneira influente em vários outros conflitos bélicos, aí sim bélicos, como por exemplo a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias e etc. Então o Bob Dylan, ele é daquela geração hippie, daquela geração que faz uma crítica à guerra, uma crítica a esse sistema de guerra que leva destruição em massa a muitas pessoas. Então vamos analisar agora, não sobre o ponto de vista histórico, mas sobre um ponto de vista linguístico. Vamos dar uma olhada. Temos aqui a música Masters of War. Primeira coisa, vamos localizar aí uma palavra-chave. Vamos localizar uma palavra que, por exemplo, apareça mais que uma vez. Vamos lá, deixa eu ver. A palavra build, que está lá na linha 2. Ele fala, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build all the bombs. Algumas palavras conhecidas. Bomb. Dá para saber que bomb... Bom, ele está falando de guerra, bomb, bomba. Legal, deu para saber. Bomb. Então, vocês que constroem as bombas. You that build all the bombs, né? You that build the death planes. O que é um plane? Plane é avião. Death, morte. Death plane é o avião da morte. Aqueles aviões que lançam bombas e causam destruição em massa. A palavra war, né? War quer dizer guerra. Existia um jogo de tabuleiro chamado War, né? Que era para conquistar território, né? War. War quer dizer guerra. Então, Masters of War. Dá para saber o que é Master? Dá para saber que Master parece com mestre. Masters of War quer dizer mestres da guerra. Quem são os mestres da guerra? São aqueles que promovem a guerra. Então, fiz uma leitura em relação ao texto. A partir dessa leitura, eu tenho a seguinte questão. Na letra da canção Masters of War, Mestres da Guerra, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Mais uma vez, dica da última aula. Eu falei para vocês que, geralmente, uma música faz uma crítica a alguma questão, faz um questionamento e aponta uma reflexão. Qual é o protesto que ele está falando? Olha o contexto que ele fala lá no que está em vermelho. Olha só. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Vamos entender o que ele está falando aqui. Put é um verbo que quer dizer colocar. You put a gun in my hand. O que é gun? Arma. You put a gun in my hand. Você coloca uma arma em minhas mãos, na minha mão. And you hide from my eyes. A palavra hide, o verbo hide, quer dizer esconder-se, e você se esconde atrás dos meus olhos. And you turn and run farther, e você se vira e corre para longe, when the fast bullets flies. Então ele está falando justamente dessa ideia de colocar uma arma na mão de uma pessoa que não tem nenhum tipo de experiência com esse tipo de coisa, convocá-lo para uma guerra, recrutá-lo para uma guerra e enviar para essa guerra. Estes são os mestres da guerra. Estes são os Masters of War. Então, de acordo com o texto, o protesto está contra o quê? O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Esses são os mestres da guerra. É a isso que Bob Dylan está fazendo esta crítica que nós conseguimos perceber. Dando continuidade à nossa aula, nós temos um outro texto que foi tirado de uma questão do Enem de 2017, portanto muito recente. O título do texto está dizendo o seguinte, ó, British government to recruit teens as next generation of spies. Vamos entender um pouquinho isso daqui, ó. Teens, palavra teen. O que quer dizer a palavra teen? Quer dizer adolescente. Teen quer dizer adolescente, que vem de teenager. Então o texto vai falar alguma coisa sobre adolescentes. E aí eu consigo perceber essa ideia dos adolescentes, porque lá no que está em vermelho eu tenho o seguinte enunciado. Presta atenção no que está em vermelho aí no slide de vocês. Ó. 118-year-olds will be given the chance, blá blá blá, to train for a career in Britain's Secret Services. Então vamos tentar entender. Mais uma vez a palavra-chave. Olha só. British, Britain, que tem relação. O que é British? Britânico. Então o texto está falando de jovens e o texto está falando de algo em torno de britânico. Alguma coisa relacionada a britânico. Certo?
E aí apareceu a seguinte palavra, ou melhor, as seguintes palavras. Secret Services. O que é secret? O que lembra secret? Secreto. Services, serviço. Secret Service, serviço secreto, que aparece também lá na primeira linha, British Secret Agent, que é um agente do serviço secreto. Então, o texto está fazendo uma relação entre as palavras British, britânico, Secret Service, que é serviço secreto, teens, que são adolescentes. Então, o texto está fazendo uma relação a isso. Então, peguei essas palavras-chave, fiz uma leitura superficial do texto, fui para a minha questão. Olha o que a questão está dizendo. Segundo informações vinculadas pela NBC News, se você preferir essa pronúncia, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência, que é justamente aquelas palavras-chave que estavam lá. British Secret Services. O governo britânico decidiu que... Então vamos fazer uma análise de questão por questão. Enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Letra B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Letra C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência. Letra D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Ou letra E, anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Voltando lá no texto, nós temos o seguinte, olha aquele trecho que está em vermelho mais uma vez. 18-year-olds will be given the chance. Ou seja, as pessoas de 18 anos terão a oportunidade de to train for a career in Britain's Secret Services, ou seja, de treinarem, de treinamento, to train é treinar para seguir uma carreira no serviço secreto britânico. Então, se você analisar aqui, qual é a decisão que o governo britânico tomou? Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Da onde virá essa capacitação? Do treinamento, né? To train, olha só, will be given the chance to train, ou seja, os jovens de 18 anos terão a chance de treinar para seguir esta carreira, né? Se você observar mais a parte de cima, ele está falando o seguinte, Foreign Secretary William Hague announced Thursday that up to 118-year-olds will be given the chance to train for a career in Britain's Secret Services, ok? Então, se vocês perceberem aqui, o secretário, né, de Políticas Estrangeiras, William Hague, anunciou nesta quinta-feira que mais de 100 jovens terão a oportunidade de treinarem para seguir uma carreira no serviço secreto britânico. Palavras-chave: British Secret Services, teams e assim por diante. E também a palavra train, que quer dizer treinamento. Quem gosta de videogame, por exemplo, já viu essa palavra em algum momento. Train, treinar, treinamento. Dando continuidade. What about grammar? E a gramática? E a tal da gramática? Só para lembrar uma coisa que eu disse na aula passada. No Enem, você não tem uma questão gramatical na prova. Então, você não vai ter uma questão única e exclusivamente ligada à gramática. Então, você não vai ter, por exemplo, uma questão falando complete com a forma verbal correta. Marque a opção cuja a conjugação verbal esteja correta. Essa gramática em si, ela não é cobrada. Só que a gramática, ela nos auxilia a compreender o texto de uma maneira melhor. Como eu já disse, um bom vocabulário unido a uma boa noção gramatical do inglês, você pode ter sim esse auxílio, você pode sim compreender essa ideia. Por exemplo, no texto anterior, naquele trecho que está em vermelho, will be given the chance, isso daí é voz passiva, né? 18-year-olds will be given the chance, ou seja, os jovens de 18 anos serão dados a oportunidade, terão a oportunidade de. Isso no inglês é uma estrutura de voz passiva, que é um conteúdo estudado, por exemplo, no nono ano,
segundo ano do ensino médio e terceiro ano. Então, se o aluno consegue entender essa ideia, consegue entender essa noção gramatical sobre o que está sendo falado, na ideia de que na voz passiva o sujeito ele sofre o efeito da ação, a ação recai sobre o sujeito, ele consegue, por exemplo, entender esse trecho. Então, nós temos vocabulário e gramática unidos a fim de trabalhar e auxiliar, ajudando o aluno na resolução das questões de leitura e interpretação de texto. Dando continuidade, what about grammar? Nós temos uma outra questão do Enem, que é uma imagem, é uma questão que une dois tipos de linguagem, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Quando isso acontece, preste bastante atenção, porque geralmente a linguagem não verbal vai completar o sentido da linguagem verbal. Então, o recurso gráfico em um exame de língua estrangeira é decisivo para que você consiga entender de uma maneira melhor, porque as pessoas já têm um pé atrás com a língua estrangeira, elas já pensam assim, poxa, língua estrangeira, não sei nada, não sei nenhuma palavra. Então, utilize-se do recurso gráfico para te auxiliar. Então nós temos aí, vamos primeiro focar na imagem que nós temos embaixo do texto. Nós temos aí um parafuso e nós temos um líquido preto, né, que aparentemente é um óleo, né, um óleo de carro, um óleo de algum produto. Então temos um parafuso, temos um óleo. Isso é um bom sinal? Não. Isso nunca é um bom sinal. Você tem um parafuso caído e óleo ao lado é um mau sinal. Então vamos ver o que ele está falando aí, ó. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. De novo, take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Vamos analisar então aqui algumas palavras, olha só. Nesse trecho, ou melhor, nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, que foi o que eu disse anteriormente. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então vamos com calma, vamos entender o que a questão quer. Ela trabalhou com a palavra any place e com a palavra regret e pediu para que você as analisasse com a imagem que nós tínhamos embaixo, que é uma poça de óleo com um parafuso ao lado. A importância de, letra A, preservação do meio ambiente, B, manutenção do motor, C, escolha da empresa certa, D, consistência do produto ou E, conservação do carro. Vamos fazer uma análise aqui. A palavra any place e regret significam respectivamente any place, qualquer lugar, regret, arrepender-se. Então vamos lá, carro, qualquer lugar, trocar o óleo, arrepender-se. Logo, isso nos traz à tona a ideia da importância de escolher a empresa certa para trocar o óleo. Porque se você levar o seu carro para qualquer lugar, any place, você pode se arrepender, regret. Então, esta é a relação entre a imagem com as palavras any place e regret. O que isso tem a ver com a gramática? Se você observar, eu reescrevi esse trecho para facilitar um pouquinho. Então, vamos rever esse trecho, olha só. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Eu sei que any place é qualquer lugar. E eu sei que regret é um verbo que significa arrepender-se, tá? Então vamos analisar o seguinte, teacher, mas eu não sei eu não sei o significado de regret e eu também não sei o significado de any place. Tem alguma outra palavra que possa me ajudar? Sim, temos a palavra car. O que quer dizer car? Carro. Já é uma palavra um pouco mais conhecida. Então, car, carro. Eu tenho uma poça de óleo e eu tenho um parafuso no chão. Carro, poça de óleo, parafuso no chão. A relação não é muito boa. Então vamos analisar. Quando ele fala take your car, esse take é uma forma verbal que está no imperativo. Para que eu uso o modo verbal imperativo? Para que eu uso essa forma do imperativo? Para dar uma ordem, para fazer um pedido. É um conteúdo, por exemplo, estudado no sistema ângulo lá no primeiro ano do ensino médio. A gente estuda no sexto e revisa no primeiro ano. Então ele fala, take your car, leve seu carro. You may regret it. A palavra may é um verbo modal, né? Que indica possibilidade. Então, you may regret it. E você pode se arrepender. Então, se você levar o seu carro para qualquer lugar, você pode se arrepender, né? E, geralmente, em propagandas, ele trabalha com essa ideia do verbo imperativo. O imperativo é um modo verbal muito comum em propagandas, que ele está mandando você fazer alguma coisa ou mandando você não fazer alguma coisa. No caso desse texto, ele está falando, leve seu carro para qualquer lugar e você pode se arrepender.
Take your car just in the place for an oil change and you may regret it down the road. E você pode se arrepender no meio da estrada. Então vimos nessa questão a utilização da gramática como um importante aliado para a compreensão deste texto, ok? Vamos analisar uma outra questão que foi tirada do Enem de 2018. Vamos analisar. Olha o que está dizendo lá no título, ó. Lava Mãe, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Temos esse texto. Olha o que ele está dizendo na questão, no enunciado lá embaixo. A relação dos vocábulos shower, bus and homeless no texto refere-se a. Então vamos analisar. Teacher, eu não sei o que é shower e eu não sei o que é homeless, mas eu sei o que é bus. O que é bus? Ônibus. Já temos uma pista. Bus é ônibus. Então ele está falando de um ônibus. Que ônibus é esse? Teacher, eu não sei o que é homeless, mas eu sei o que é home. O que é home? Casa, lar. Perfeito também, ó. Supimpa. As pessoas não falam mais supimpa, eu acho, gente, mas enfim, eu acho um termo legal. Então, home, casa, lar. Less, como eu disse lá na primeira aula, em relação a este conteúdo, é um sufixo que, quando utilizado, ele transforma a palavra no sentido de sem. Por exemplo, home é casa, lar. Homeless seria sem lar, sem uma casa, sem teto, uma pessoa sem casa. Então eu sei que homeless é um sem teto, é uma pessoa sem casa. Eu sei que bus é ônibus. E a palavra shower, o que quer dizer a palavra shower? A palavra shower quer dizer banho. Tomar um banho em inglês é to take a shower, por exemplo. Então vamos lá, vamos analisar as questões. A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de ruas. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Ou a letra E. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Vamos fazer uma análise novamente na questão. Olha só. Nós temos, por exemplo, a palavra shower, a palavra bus e a palavra homeless. Analisando no contexto do texto, olha o que ele está falando lá no texto. Olha só. Linha 2. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Ou seja, um dos grandes problemas que as pessoas que não têm um lar passam é de não ter acesso a banhos ou de ter pouco acesso a banhos. Olha o que ele está falando embaixo aqui, olha só. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them, but Donia Sandoval has made it her mission to change it. The 51-year-old former marketing executive started Lava Mãe, a sort of showers on wheels, a project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Ou seja, o que seria uma shower station? Uma estação de banho. Onde? Em um bus. Então, se você analisar aqui, qual é a questão que traz à tona essa resposta, por exemplo? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de ruas. Ou seja, eu tenho uma relação entre a palavra shower, que é banho, a palavra homeless, que é um morador de rua, né? E também a palavra bus, que é ônibus. Então, os ônibus eles vão dar este acesso às pessoas. Uma outra questão que nós também temos tirada do Enem do ano passado é esta que nós temos aí na tela. Vamos prestar bastante atenção, olha só. Temos, ó, if children live with criticism, if children live with fear, if children live with pity, e assim por diante. Então nós temos uma questão em relação a isso. Então eu fiz uma leitura superficial do texto, embaixo nós temos o seguinte: valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças o quê? Vamos analisar. Temem quem as amedronta, aprendem com quem convivem, né? Amam aqueles que as aceitem, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Então vamos analisar o seguinte. Na questão, aparece várias vezes
esta oração. If children live with. Lembra que eu falei das palavras-chave, que são geralmente aquelas que se repetem várias vezes? Olha quantas vezes nós tivemos as palavras if children live with repetidas. O que é children? Crianças. Tem até aquela música do Michael Jackson. We are the world, we are the children, que foi uma música muito famosa na década de 80. O que significa o verbo live? Live quer dizer morar, viver. Então, se nós analisarmos aí, ele está falando o seguinte: if children live with criticism, ou seja, se as crianças tiverem a oportunidade de viver com medo, fear, pity, ridicule, tolerance e assim por diante. Então, vamos analisar o seguinte aqui, ó. Se as crianças, elas aprendem por meio do quê? Por meio da vivência. Por isso que elas aprendem com o que vivem. Por isso que, se nós analisarmos, a palavra live, que é viver, aparece várias vezes, e a palavra que estava lá na resposta, se elas viverem com isso, elas aprenderão isso. Aparece também a palavra learn várias vezes. O que significa learn? Aprender, que estava justamente no enunciado. Ou seja, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, pensar e agir, né? Então, se nós analisarmos, né, aprender é uma palavra que estava lá no enunciado, que estava em uma das opções. Aprender, learn, que estava presente no texto. If children live with, vamos ver aqui um exemplo. If children live with tolerance, they learn patience. Se as crianças vivem com tolerância, elas aprendem a ser pacientes, elas aprendem a desenvolver a paciência. Então, vimos aqui a palavra-chave, ou melhor, as palavras-chave, if children live with, vimos que live é um verbo que significa viver, logo viver com alguma coisa, elas aprendem outra coisa em contrapartida. Todo esse texto, ele foi trabalhado em cima de uma estrutura gramatical que também é estudada, né, na grade de inglês, que diz respeito às orações condicionais, as conditional clauses, que é um conteúdo, por exemplo, que nós estudamos no 8º ano, no 2º ano e revisamos no 3º ano, que são duas orações onde uma você tem a condição e a consequência. Então, por exemplo, se eu trabalhar, eu terei dinheiro. If I work, I will have money. E assim por diante. Então, essa estrutura, if children live with tolerance, é uma estrutura bem conhecida dos alunos que já passaram por esta etapa, ok? Muito bem. Pessoal, eu espero que todas essas dicas tenham sido de grande valia para todos. Espero sucesso no Enem, espero que tenha sido válida todas as dicas para vocês. Um forte abraço do Teacher Marcos e fiquem bem. Thank you very much, see you and goodbye.